Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que o Senhor abençoe quem me ouve, que Ele possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro do profeta Zacarias, capítulo 10. Eu vou ler o verso 4 e 5. Diz assim: De Judá virão a pedra angular, a estaca da tenda, o arco para a batalha e todos os governantes. Serão como guerreiros poderosos na batalha que pisam os inimigos na lama sob os seus pés, pois o Senhor estará com eles na luta e derrubarão até os cavaleiros do inimigo. Glória a Deus. Irmãos, o capítulo 10 do livro do profeta Zacarias, ele é uma dura crítica aos falsos mestres, aos falsos profetas, aos falsos pastores. No versículo 2 nós podemos ver que ele diz que adivinhadores de mentira e que proclamam falsidades que não trazem nenhuma consolação como interpretação de sonhos. No versículo 3, o Senhor fala que a ira arde contra os seus pastores. Ele fala que castigará esses líderes. Por quê? Porque um líder ele tem o poder de levar multidões ao pecado e a um ensino errado. Aquilo que as pessoas acreditam como verdade é o caminho que lhes conduzem. Hoje nós vivemos em tempos assim, meus irmãos. Os nossos líderes são aquilo que é ditado através da moda, pela internet, através da religião. E a religião, propriamente dita, ela tem um poder maior porque ela fala em nome de Deus. Eles falam em nome de Deus, mas nós devemos lembrar que na estrada da vida, vários irmãos se perderam. Judas traiu Jesus, sabe? E Dalila traiu Sansão. Dalila traiu Sansão e Judas se corrompeu. Nós precisamos entender essas coisas e saber que até mesmo as pessoas que estão do nosso lado podem estar erradas, mas a palavra do Senhor, ela permanece. A palavra do Senhor, ela é eterna, ela não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e nele nós podemos confiar. Bom, e ele traz essa palavra justamente como uma forma de restauração daquilo que ele fará, esses versículos, o 4 e o 5. Eu quero fazer algumas aplicações pertinentes para nós. Começa falando de Judá. Judá fala da tribo de Judá. O Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá. A tribo de Judá ela era o quarto filho de Jacó. Devido às desobediências do primeiro filho, se eu não me engano é Siquém, ele justamente nomeou ali Judá. Deus, o próprio Jacó abençoou falando que de Judá viria, sabe, o Salvador. Há uma profecia do próprio Jacó. E o nome Judá ele significa justamente força e autoridade. Então é do leão da tribo de Judá que vem toda a nossa força e nossa autoridade para vencer o mal que nos rodeia. Ele começa trazendo algumas aplicações e eu gosto dessa. Virão a pedra angular. A pedra angular, eu tenho falado muito com vocês, ela fazia parte de toda a edificação, e eu falo construção mesmo, seja de casa ou de templos, grandes construções, a qual ela seria a primeira pedra colocada como fundamento, e todas as outras pedras viriam sobre ela. E ela também é a última pedra. O Senhor Jesus diz que ele é o princípio e o fim. Em Apocalipse 1 e 11 ele fala: eu sou o princípio e o fim, o último e o derradeiro e o último. Bom, e nós precisamos compreender isso, porque tudo que nós colocamos o Senhor Jesus no começo, ele terminará. Por isso a palavra fala que ele opera em nós, tanto querer como realizar. Entregar os sonhos para o Senhor Jesus é fazer uma construção com essa pedra angular. Então não tem como dar errado, por mais que pareça difícil, por mais que o inimigo se oponha contra nós, por mais que passamos por muitas dificuldades, ele ainda é a pedra angular. E tudo que ele começou, ele termina. Tem muitos irmãos que estão passando pelo deserto, que estão reconstruindo a sua vida e resolveram entregar para o Senhor Jesus. Saiba que o Senhor Jesus é a sua pedra angular. Quero ler com vocês, olha, Pedro falando justamente aos fariseus, logo depois que Pedro assumiu o chamado da igreja de liderança, em Atos capítulo 4, ele vai pregar aos fariseus que os prenderam, porque eles justamente, os líderes religiosos, eles justamente curaram aquele aleijado que estava na porta formosa. E olha só o que Pedro fala, né, em
em sua ministração. Ele fala assim, ó, a pedra que vocês construtores estão chamando eles, os líderes, rejeitaram, se tornou a pedra angular. E no versículo 12 ele fala, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome aos homens pelo qual devamos ser salvos. Está falando do nome de Jesus. Pedro agora ousadamente, depois de ter negado, depois de ter passado pelo braseiro, está pregando Jesus ousadamente. É impressionante isso. A coragem, né, que Deus colocou dentro do coração de Pedro. E essa palavra de Zacarias fala justamente disso que Deus está trabalhando em nosso coração neste momento. A pedra angular, a construção, aquela construção. Ele fala para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Queria dizer que Pedro era a pequena rocha, das pequenas rochas que seriam construídas a igreja. Por isso Jesus, na Santa Ceia, ele pegou o pão e o deu em pedaços aos seus discípulos. Por quê? Porque cada pessoa tem um pedaço da palavra, tem um pouco da palavra implantado no nosso coração. Nós somos nós juntos formamos um todo, nós precisamos compreender isso. Bom, ele fala da estaca da tenda. A estaca é o que dá firmeza à tenda. E a tenda fala de uma casa. A casa somos nós somos o templo do Espírito Santo. Se eu não me engano, em Hebreus capítulo 4, fala que Abraão não se apegou à promessa, à terra da promessa, mas antes habitava na terra da promessa como peregrino, montando e desmontando as suas tendas. Isso relata um desapego total à promessa. Muitas pessoas, meus irmãos, tornam a promessa ídolos. Eu quero repetir. Muitas pessoas tornam a promessa ídolo. Apesar do Senhor fazer questão de nos abençoar e entregar a promessa, contrariando todas as expectativas daqueles, como por exemplo, aqueles que rejeitaram a pedra angular, contrariando, sabe, os nossos inimigos, ele faz questão de nos abençoar na frente de todos nós. Não podemos deixar que a tenda, que a promessa se torne um ídolo no nosso coração, tornando-se assim até mais importante que a pedra angular. O Senhor Jesus, ele deve ser sempre a nossa prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus. E a estaca fala justamente daquilo que dá firmeza. O que são as estacas, Alisson? Eu quero ler com vocês. Olha, Lucas capítulo 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Eram os pregos romanos. E eu gosto porque os pregos romanos pregaram Jesus de braços abertos. Um prego numa mão, outro prego na outra mão e os dois pés juntos embaixo. E tem uma simbologia, um significado todo especial isso. Primeiro, os dois pregos prenderam os braços de Jesus abertos. Os braços estão presos, mas estão abertos. Eu quero repetir isso. Os braços estão presos, mas estão abertos. Prisão, sabe? Algemas não são sinal de prisão, nem os pregos são sinais de prisão. Não. As estacas não são sinais de prisão. Homens presos andando pela rua, homens livres em celas, ou homens livres presos numa cruz, porque Jesus sempre está pronto para nos abraçar. Não entendem? Agora, eu gosto de Provérbios, capítulo 27, versículo 7, porque cada prego desse na nossa mão significa, nós pregamos Jesus na cruz, fomos nós que pregamos Jesus na cruz. Todos nós, os nossos pecados os pregaram lá, a nossa culpa, as nossas enfermidades, a nossa condenação. Isaías capítulo 53 fala isso. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Mas tinha um numa mão e o outro na outra. E Provérbios 23, versículo 7 fala que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Como um ferro avia o ferro, meu irmão, em comunhão. Isso significa comunhão, porque para haver comunhão entre duas pessoas, poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo. É necessário que Jesus, todo Jesus e o seu abraço, o seu perdão esteja no meio. Oh meu Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque se torna eterno. A construção que ele começa, ela não se acaba, ela não se dissolve com o tempo. Então,
Um prego numa mão, outro prego na mão, afiando um ao outro, sabe? Tornando cada um melhor. É eu tornando vocês melhores, vocês me tornando melhores como pessoa, sabe? Nos desafiando, sabe? Uma pessoa boa, ela faz a outra pessoa se sentir boa. Eu quero repetir, uma pessoa boa, ela faz a outra se sentir boa, mas ela também não tem medo de, sabe? Falar pra ela, ó, não vai por esse caminho aí não, não vai por esse caminho aí não, isso aí vai dar problema, hein? Vai dar problema, então nós vamos nos afiando, porque... sabe? E é justamente isso o prego nos pés, porque quando aquelas duas pessoas resolvem ficar junto por um mesmo prego, elas andam junto. Eu gosto de 1 João capítulo 2, versículo 9, e fala disso esses textos. Se quisermos andar como o mestre andou, devemos amar os outros. Se quisermos andar como o mestre andou, nós devemos, o João fala aqui, o amor, Deus é amor. E o amor justamente a outras pessoas que vai nos caracterizar como discípulo do mestre amado. Então quando os pregos ficam juntos, o que acontece? Fica na vertical e o caminho é para cima, aonde está a coroa do rei. Compreende o que Deus fala nesse momento? Então das estacas vem a firmeza para a tenda. E eu quero falar por último o arco da batalha. O arco fala justamente do Senhor Jesus Cristo. E aqui fala do processo a qual nós vivemos. O arco, eu quero ler o capítulo 49 de Isaías, que fala justamente do chamado de Isaías. Na parte 1, na parte B do versículo 1 fala assim, ó, o Senhor me chamou antes mesmo de meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe ele me chamou pelo nome. O Senhor nos conhece cada um pelo nome. Aí ele fala, tornou as minhas palavras afiadas como de espada. Escondeu-me na sombra de sua mão. Sou como flecha afiada na sua aljava. Perceba, Isaías fala que é uma flecha afiada. Primeiro ele afia nós, e é por isso que nós ficamos escondidos. Na aljava nós estamos escondidos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 3, fala que se nós morremos com Cristo, estamos escondidos em Cristo, até que Ele se manifeste em nós para trazer a sua glória. E então ficamos escondidos ali, sendo afiados, esperando o tempo certo. É o arqueiro que decide o tempo. E perceba que mesmo quando ele vai usar a flecha, como que se usa o arco? Ó, ele afasta, ele joga ela lá atrás, assim, para ela pegar muito força, ela vai subir muito alto, ela vai muito mais alto do que ela pensa, porque ela foi afiada, ela foi, sabe, a sua, como que fala, o seu designer foi preparado, se é assim que eu posso falar, o seu designer, sabe, toda aquela, a sua composição foi preparada justamente para ela voar muito alto, para ela atingir um alvo que ela mesma não consegue ver, que está à distância. A flecha era uma arma usada para o inimigo, para atingir o inimigo à distância. Então muitas vezes nós vamos sentir que estamos sendo arrastados, que a nossa vida está indo para trás, mas é o arqueiro te puxando para trás para te dar impulso, irmão. É o arqueiro. Primeiro você fica escondido, depois ainda você vai andar um pouco para trás e vai falar, tá tudo errado, não tem a ver com a promessa. Bom, mas saiba que você vai atingir o alvo, e o alvo é porque você se pareça com Jesus. O arco para a batalha, ele é o Senhor Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. E olha, perceba, todos os governantes, por que nós passamos por esse processo? Irmãos, nós passamos esse processo, a palavra fala em Apocalipse 1, versículo 6, que nós somos reis e sacerdotes diante do Senhor Jesus. É para governar. Nós vamos governar eternamente no céu, mas nós vamos governar a nossa vida aqui, governar os nossos lares. Nós não vamos deixar, sabe, as influências externas tomarem conta do nosso coração. É época de Natal, irmão. Muitas pessoas me perguntam, o que você acha do Natal, irmão? Eu não acho nada. Eu sei que o aniversário de Jesus Cristo não foi no dia 25 de dezembro, porque a palavra nem fez questão de deixar. Então não tem como nós sabermos exatamente. E eu não me apego às coisas desse mundo. Tudo que Jesus tinha. Jesus nasceu, sabe, numa manjedoura que não era dele. Nasceu em Belém, uma cidade pequena, desconsiderando. Ele carregou uma cruz que não era dele. Ele era mantido por ofertas no ministério que não era dele. E até mesmo o túmulo onde ele foi enterrado foi de José de Maria. Então ele não se apegava a nada. Eu estou aqui para me parecer com ele e governar a minha própria vida, não me deixar influenciar pelas coisas que eu vejo.
Eu sei que não é fácil, mas é possível. E por isso no versículo 5 ele fala, serão como guerreiros poderosos na batalha. Irmão, quer se tornar um guerreiro poderoso? Passe por todo o processo de construção, sabe? De amar ao próximo na firmeza da estaca da tenda, de ser aparado pelo arqueiro como uma flecha que tem o seu, vamos dizer, o seu design todo trabalhado, toda a sua estética para alcançar alvos longe, alvos que o arqueiro determina. É o arqueiro que determina o alvo que você vai tomar. E passe a governar a sua própria vida. A palavra fala que eles pisam os inimigos na lama sob os seus pés. A lama fala justamente daquilo que suja. Lembra de Jesus lavando os pés dos discípulos? Mas olha, é impressionante isso. Por quê? Porque a lama vai estar debaixo dos nossos pés. Nós vamos andar sobre isso. Nós vamos andar sobre toda a nossa dificuldade. Nós vamos andar sobre todos os nossos problemas. Nós vamos andar até mesmo sobre as nossas fraquezas, entregando a nossa vida para Jesus. E os nossos inimigos, Deus faz questão. E o Deus da paz esmagará os inimigos debaixo dos seus pés. Ele faz questão de humilhar o inimigo e os inimigos debaixo dos nossos pés. Muitas vezes nos preocupamos com o que as pessoas vão achar de nós. Muitas vezes nos preocupamos. E é por isso que Jesus deixa morrer, para mostrar a sua glória. Lázaro no túmulo, em João capítulo 11, a palavra fala assim, não abra, porque vai feder. E normalmente é assim, nós não queremos abrir a porta, nós não queremos nos mostrar porque fede, mas o fedor ele avança, né? E as pessoas já sabem que tem alguma coisa errada, está fedendo, fala justamente disso, de pessoas que já estão, sabe, observando a nossa vida e sabem que um comportamento está errado, mas o Senhor vem e ele fala em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus, e é o que ele está te falando, verás a glória de Deus com os seus inimigos colocados debaixo dos seus pés. Olha, eu gosto que ele termina, pois o Senhor está com eles na luta, e derrubarão até os cavaleiros dos inimigos. Os inimigos, eles eram poderosos de israelitas porque eles tinham muitos cavalos, às vezes até, sabe, e o cavalo fala de agilidade, de pressa, em como eles vêm para nos atacar e nos derrubar. O inimigo ele quer nos derrubar com muita pressa, quer acelerar o nosso tempo para que nós não esperemos em Deus. Mas o Senhor fala que está conosco na luta, e o próprio Isaías 64, versículo 4, fala que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. E eu amo isso porque ele promete derrubar até a agilidade, envergonhar os cavaleiros. Os cavaleiros falam justamente dessa parte de uma parte ágil do Senhor. Mas eu quero terminar com Hebreus 13:5. O Senhor jamais nos desamparará, Ele jamais nos desamparará. Ele está contigo nessa luta, meu irmão. Ele está contigo nessa luta, minha irmã. Ele não te abandonou. Eu quero te dizer, Jesus não se esqueceu de você. Às vezes você está na parte que está sendo colocada a pedra angular e vai ter toda uma construção para finalizar com a pedra angular por cima. Às vezes ele está te ensinando a amar as pessoas na parte da estaca, sabe? Para você poder andar junto com pessoas que fazem parte do seu propósito, rumo ao caminhado do céu. Às vezes você já foi afiado como flecha e o arqueiro está te guardando, escondendo na aljava, mas quando você está escondendo, os seus inimigos não te veem. E talvez nessa parte ele ainda te pegue e te arraste um pouco para trás para te jogar num alvo muito longe. Mas saiba que tudo que o Senhor faz tem um propósito, que aquilo que foi declarado sobre a sua vida no determinado tempo se cumprirá. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem, a paz do Mestre Jesus.